Você sabia que o estado de São Paulo possui o maior cânion fluvial do Brasil, com paredes que chegam a centenas de metros de altura, que em seu território se encontra uma das maiores concentrações de cavernas da América do Sul, com sistemas subterrâneos que se estendem por quilômetros, e que abriga uma ilha considerada um dos lugares com maior densidade de serpentes do planeta? São Paulo é uma terra de extremos geográficos, cânions gigantes, mundos ocultos sob a rocha e territórios isolados onde a natureza segue suas próprias regras. Prepare-se porque você está prestes a descobrir 50 fatos geográficos sobre São Paulo, o estado que pulsa como o grande coração geográfico, humano e territorial do Brasil. 50. A neblina eterna da Vila Ferroviária. Localizada no topo da Serra do Mar, a vila de Paranapiacaba apresenta um fenômeno geográfico fascinante conhecido como neblina constante. Devido à sua altitude elevada e proximidade extrema com o oceano, a umidade que sobe do litoral condensa rapidamente ao encontrar o ar frio do Planalto Paulista. Isso cria uma atmosfera mística que parece saída de um filme de suspense, cobrindo as antigas estruturas ferroviárias em questão de minutos. Esse microclima específico influencia diretamente a biodiversidade local, permitindo o florescimento de espécies de orquídeas que dependem dessa umidade aérea contínua. É um dos pontos mais úmidos do estado, onde a visibilidade cai drasticamente em plena tarde ensolarada, desafiando qualquer previsão meteorológica comum da região metropolitana de São Paulo. 49. A Grande Muralha Verde Atlântica. A Serra do Mar não é apenas uma cadeia de montanhas, mas uma escarpa gigantesca que define a transição entre o litoral e o Planalto, estendendo-se por quase toda a costa paulista. Essa formação geológica, composta por rochas cristalinas antigas, atua como uma barreira física monumental. Essa muralha natural retém a umidade vinda do Oceano Atlântico, resultando em altos índices pluviométricos que alimentam a preservada Mata Atlântica. Curiosamente, a serra não é um dobramento moderno, mas o resultado de falhamentos ocorridos durante a separação dos continentes. 48. Santuário isolado do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é a região menos densamente povoada do estado paulista, guardando segredos geográficos imensos em sua vasta extensão. Cortado pelo rio Ribeira de Iguape, este território abriga o maior contínuo remanescente de floresta tropical de todo o Brasil. Geograficamente, a região é marcada por um relevo acidentado e um sistema de cavernas de calcário que atraem pesquisadores de diversas partes do mundo. Diferente do resto do estado, que se industrializou rapidamente, o vale manteve uma economia baseada na agricultura de subsistência e no extrativismo sustentável. A bacia hidrográfica local é uma das únicas que não possui grandes represas, mantendo o fluxo natural das águas límpidas que desembocam no complexo estuarino oceânico paulista. 47. Rio que corre contra o mar. O rio Tietê possui uma característica geográfica quase única entre os grandes rios brasileiros. Ele corre para o interior, enquanto a maioria dos rios costeiros flui diretamente para o mar devido à inclinação natural do terreno. O Tietê nasce a poucos quilômetros do oceano e vira as costas para ele. Isso ocorre porque o Planalto Paulista é inclinado para o oeste, forçando o rio a atravessar quase todo o território antes de desaguar no Rio Paraná. Historicamente, essa geografia foi fundamental para a expansão territorial brasileira, servindo como uma hidrovia natural para os exploradores acessarem o coração do continente. 46. Gigante vulcânico do litoral norte. A ilha de São Sebastião, popularmente conhecida como Ilha Bela, é um dos pontos mais altos do litoral paulista. Geograficamente, ela é um arquipélago vulcânico com picos que ultrapassam 1.300 metros de altitude. Essa topografia acidentada cria uma quantidade impressionante de quedas d'água, estimando-se que existam centenas de cachoeiras espalhadas pela sua densa vegetação tropical. O relevo submarino ao redor da ilha também é acidentado, repleto de naufrágios históricos que foram causados pelas correntes marítimas traiçoeiras e pelos ventos fortes do canal. Por ser separada do continente por um canal profundo, a fauna local desenvolveu características próprias, tornando a ilha um laboratório vivo de biodiversidade preservada em meio ao vasto Oceano Atlântico azul e profundo. Antes de prosseguir, inscreva-se e deixe um like para continuar descobrindo a geografia peculiar e incrível de todo o nosso país.
45. Teto Rochoso de São Paulo. A Serra da Mantiqueira abriga o ponto mais alto do estado de São Paulo, o conhecido Pico da Mina, localizado na fronteira interestadual. Este gigante de pedra atinge 2.798 metros de altitude. A geografia desta região é marcada por rochas antigas e vales suspensos que proporcionam um clima temperado, muito diferente do calor tropical encontrado nas baixadas. Durante o inverno, não é raro ocorrer a formação de geada e temperaturas negativas, fenômeno causado pela altitude elevada e pela entrada de massas de ar polar. 44. Gigante logístico do Estuário Santista. O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e sua localização geográfica é estratégica para o comércio global. Situado em um estuário protegido por ilhas, o porto aproveita um canal de navegação natural profundo. Essa configuração geográfica permite o abrigo de grandes embarcações, protegendo-as das variações de maré e de tempestades oceânicas. A conexão entre o porto e o Planalto é feita através da Serra do Mar, utilizando sistemas complexos para vencer o desnível de 800 metros de altura. A geografia da região santista é uma mistura complexa de manguezais e canais que disputam espaço com a infraestrutura logística, tornando a área urbana uma das mais dinâmicas e importantes de todo o litoral brasileiro atual. 43. Tesouro Vermelho de origem vulcânica. O solo conhecido como Terra Roxa é um dos grandes tesouros geográficos do interior paulista, especialmente no oeste. Na verdade, a cor do solo é avermelhada e o nome deriva da palavra italiana para vermelho. Este solo extremamente fértil é o resultado da decomposição de rochas basálticas de origem vulcânica que ocorreram há milhões de anos. Essa riqueza mineral permitiu que São Paulo se tornasse a maior potência cafeeira do mundo no século passado, moldando completamente a ocupação do território. Hoje, a fertilidade desse solo continua sendo um pilar para produzir para a produção agrícola em larga escala, sustentando culturas diversas como cana-de-açúcar, laranja e grãos em extensas planícies que definem a bela paisagem do interior do estado. 42. Marco invisível do Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio cruza o território paulista, sendo uma linha imaginária fundamental que delimita as zonas climáticas da Terra. Em São Paulo, essa linha passa por diversas cidades importantes, influenciando o regime de ventos e a incidência solar anual. Geograficamente, estar sobre o trópico significa que o Sol fica exatamente na vertical ao meio-dia, durante o solstício de verão no hemisfério sul. Esse posicionamento coloca o estado em uma zona de transição climática entre o tropical e o temperado, o que explica a grande variabilidade do tempo na região metropolitana. Muitos monumentos marcam a passagem do trópico, servindo como lembretes geográficos de que o estado é o portão de entrada para o sul do território brasileiro em geral. 41. A grande potência da Bacia do Paraná. A bacia hidrográfica do Rio Paraná é a segunda maior do continente e define a fronteira oeste do estado paulista. Rios importantes se unem para formar o Paraná, criando uma das maiores potências hidrelétricas do planeta. A geografia dessa região é caracterizada por grandes reservatórios artificiais que transformaram o cenário original de rios rápidos em vastos espelhos d'água tranquilos. Essas represas são fundamentais para a regulação do sistema elétrico nacional. Além da geração de energia, a bacia permite a navegação através de hidrovias, conectando o interior paulista aos países vizinhos, facilitando o transporte de cargas de forma eficiente. 40. Isolamento mortal na Queimada Grande. A Ilha da Queimada Grande, situada no litoral de Itanhaém, é um dos lugares mais perigosos do mundo. Geograficamente isolada após o aumento do nível do mar na última era glacial, a ilha tornou-se o único habitat da serpente jararaca ilhoa. Sem predadores naturais e com uma dieta baseada em aves migratórias, essas cobras desenvolveram um veneno extremamente potente e letal. A geografia da ilha é árida e rochosa, com pouca água doce disponível, o que impediu a presença humana permanente. O acesso ao local é estritamente proibido pelas autoridades navais brasileiras, permitindo apenas visitas controladas de pesquisadores autorizados. 39. Labirinto subterrâneo do Alto Ribeira. O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira abriga a maior concentração de cavernas do Brasil em uma única área geográfica. Situada sobre um embasamento de calcário muito antigo, a região foi esculpida pela ação ácida da água ao longo de milhões de anos. O resultado
resultado é um labirinto subterrâneo com centenas de cavernas catalogadas, repletas de formações rochosas impressionantes como estalactites. Além do relevo subterrâneo, a superfície é coberta por uma floresta densa e montanhosa, com dezenas de cachoeiras que brotam diretamente das pedras. 38. A maior floresta urbana do mundo. A Serra da Cantareira é considerada uma das maiores florestas urbanas do mundo, localizada na porção norte da capital paulista. Geograficamente, ela faz parte de um sistema de serras que protege a bacia sedimentar de São Paulo contra ventos fortes. O nome surgiu por causa das prateleiras de pedra, onde os antigos viajantes apoiavam seus jarros de água fresca. Essa região é vital para o equilíbrio hídrico da metrópole, abrigando um sistema que fornece água para milhões de pessoas através de uma rede complexa de túneis. 37. Extremo oeste no Pontal do Paranapanema. O Pontal do Paranapanema representa o extremo oeste do estado de São Paulo, fazendo divisa com territórios vizinhos importantes. Geograficamente, esta região foi a última fronteira agrícola a ser ocupada no estado, mantendo por muito tempo grandes extensões de floresta tropical original. O encontro de grandes rios cria uma área de várzea rica e um ecossistema único em toda a região oeste paulista. Marcado por um clima mais quente e seco do que a capital, o Pontal possui solos arenosos e áreas de terra vermelha muito fértil. Geograficamente, ele continua sendo um ponto crucial para a preservação de espécies raras de primatas que habitam os fragmentos florestais locais. 36. A resistência mineral da Serra do Japi. A Serra do Japi é uma raridade geológica situada entre os municípios de Jundiaí e Pirapora do Bom Jesus. Diferente da maioria das serras da região, compostas por granito, o Japi é formado quase integralmente por rochas de quartzo resistentes. Isso permitiu que a serra mantivesse altitudes elevadas, enquanto o terreno ao redor era desgastado pelo tempo. Reconhecida internacionalmente, a serra atua como um divisor de águas entre bacias fluviais importantes no interior. A sua geografia particular cria um ecossistema de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, abrigando uma biodiversidade riquíssima que sobrevive graças ao relevo acidentado. 35. Corredor geográfico do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é um corredor geográfico estratégico situado entre duas grandes serras, conectando o litoral ao interior e unindo metrópoles nacionais. Formado por uma depressão de origem tectônica, o vale é atravessado por um rio caudaloso que moldou sua história econômica e social. Essa configuração geográfica facilitou a construção de rodovias e linhas ferroviárias vitais para o país. Ao longo do vale, o solo é composto por sedimentos que favoreceram ciclos econômicos importantes, como o do café e a industrialização pesada. A presença constante de neblina matinal é uma característica comum devido ao represamento de umidade entre as montanhas. 34. Degrau suave da depressão periférica. A depressão periférica é uma unidade do relevo paulista que se estende como uma grande faixa entre o Planalto Atlântico e o Ocidental. Geograficamente, essa área apresenta altitudes mais baixas e um relevo suave, facilitando a urbanização e o desenvolvimento industrial em cidades populosas. Essa região foi formada pelo desgaste erosivo de rochas menos resistentes ao longo de eras geológicas passadas. É nesse setor que encontramos as chamadas cuestas, formas de relevo com um lado íngreme e outro plano. Essa geografia favoreceu o escoamento da produção agrícola do interior para o porto, sendo o caminho natural trilhado pelas primeiras ferrovias que cortaram o território. 33. A falha geológica que criou o vale. A bacia de Taubaté é uma formação geográfica singular situada entre as imponentes Serra do Mar e Serra da Mantiqueira no território paulista. Geologicamente, ela é classificada como um graben, ou seja, uma fossa tectônica que se formou pelo abatimento de um bloco rochoso há muitos milhões de anos. Esse fenômeno criou uma depressão alongada que foi preenchida ao longo do tempo por sedimentos de rios e lagos antigos, formando o solo fértil que sustenta as cidades da região. Essa estrutura é fundamental para entender o escoamento das águas e a ocupação humana no Vale do Paraíba, funcionando como um corredor natural que conecta o interior ao oceano através de suas complexas redes de drenagem naturais.
32. O paredão imponente das cuestas. As cuestas de Botucatu representam uma das formas de relevo mais emblemáticas do interior do estado paulista. Caracterizadas por uma simetria marcante, essas formações possuem um lado com declive suave e outro com uma escarpa abrupta e íngreme, lembrando um degrau gigantesco na paisagem. Geograficamente, elas são compostas por camadas de rochas sedimentares e basálticas que resistiram de forma diferente à erosão ao longo de eras geológicas. Esse relevo peculiar não apenas define o horizonte da região, mas também influencia o microclima local e a distribuição da vegetação. As encostas rochosas servem como áreas de recarga para aquíferos importantes e oferecem mirantes naturais que permitem uma visão panorâmica das vastas planícies que se estendem pelo interior profundo do território. 31. O guardião das águas cristalinas. O rio Paranapanema é conhecido geograficamente como um dos rios mais limpos e preservados de todo o estado paulista. Servindo como uma fronteira natural entre São Paulo e o estado do Paraná, ele percorre mais de 700 quilômetros através de regiões com baixa densidade populacional e industrial. Essa característica geográfica permitiu que suas águas mantivessem uma qualidade superior em comparação com outros grandes rios do sudeste brasileiro. O rio é pontuado por diversas usinas hidrelétricas que aproveitam o seu desnível natural para gerar energia limpa. 30. O refúgio gelado do Alto da Serra. Campos do Jordão detém o título de município com a sede administrativa mais alta do Brasil, situada a mais de 1.600 metros de altitude. Localizada no coração da Serra da Mantiqueira, sua geografia de montanha cria um clima tropical de altitude único, com invernos rigorosos e verões amenos. Essa elevação geográfica é responsável pela ocorrência frequente de geadas e, em anos raros, até de precipitação de neve granulada. A vegetação local é dominada pela exuberante mata de araucárias, que se adapta perfeitamente ao ar rarefeito e às temperaturas baixas. 29. A riqueza mineral de origem vulcânica. O complexo alcalino de Jacupiranga, situado no Vale do Ribeira, é uma das formações geológicas mais raras e interessantes do território paulista. Trata-se de uma antiga chaminé vulcânica que trouxe minerais profundos da terra para a superfície há milhões de anos. Geograficamente, essa área é rica em carbonatito, uma rocha vulcânica rara que é a principal fonte de fosfato para a produção de fertilizantes no país. A exploração mineral nesta região moldou a economia e a geografia local, criando cavas monumentais que revelam as camadas geológicas da Terra, além da importância econômica. O complexo é um sítio de interesse científico internacional, pois suas rochas contêm informações valiosas sobre os processos térmicos e químicos que ocorrem no manto terrestre sob o continente sul-americano. 28. A porta de entrada do Gigante Invisível. O estado de São Paulo abriga importantes áreas de afloramento do aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea do planeta. Geograficamente, essas zonas de afloramento ocorrem onde as rochas arenosas que compõem o aquífero chegam à superfície, permitindo a infiltração direta da água das chuvas. Essas áreas são criticamente importantes para a renovação do estoque hídrico subterrâneo que abastece dezenas de cidades no interior paulista. O solo arenoso dessas regiões facilita a absorção, mas também torna o reservatório vulnerável à poluição externa. 27. A geografia recortada do arquipélago Santista. A ilha de Santo Amaro, onde se localiza a cidade de Guarujá, apresenta uma geografia litorânea extremamente recortada e diversificada, diferente das praias extensas e retas de outras regiões. Esta ilha possui dezenas de pequenas enseadas protegidas por morros cobertos de vegetação densa. Essa configuração geográfica é o resultado da interação milenar entre a Serra do Mar e o avanço do oceano. Os canais que separam a ilha do continente, como o Canal de Santos, possuem profundidades que favorecem a navegação, tornando a região um ponto estratégico para o desenvolvimento portuário. 26. O papel vital das várzeas urbanas. As várzeas do rio Tietê, embora muitas vezes ignoradas na paisagem urbana da capital, desempenham um papel geográfico fundamental no controle de cheias. Originalmente, o rio possuía um leito sinuoso com amplas áreas de inundação que absorviam o excesso de água durante as temporadas de chuvas intensas.
Com o processo de urbanização e a retificação do canal, a geografia natural foi drasticamente alterada, reduzindo a capacidade de drenagem do solo. Atualmente, a manutenção de parques lineares nessas antigas várzeas tenta recuperar parte dessa função ecológica essencial. Geograficamente, essas planícies de inundação são compostas por sedimentos aluviais recentes que refletem a dinâmica hídrica da bacia sedimentar de São Paulo, sendo cruciais para a gestão de riscos de desastres naturais na maior metrópole da América do Sul. 25. O soerguimento que define a costa. A escarpa da Serra do Mar, no estado paulista, não é apenas um declive, mas o resultado de um soerguimento tectônico complexo. Geograficamente, este fenômeno ocorreu durante o período terciário, elevando grandes blocos de rochas cristalinas e criando o desnível abrupto que observamos hoje. Esse movimento geológico moldou toda a hidrografia do estado, pois a inclinação do terreno foi direcionada para o interior, impedindo que os grandes rios corressem diretamente para o mar. A serra funciona como um divisor de águas monumental, separando a estreita planície costeira do vasto planalto interiorano. A dinâmica de erosão nessas encostas é intensa, exigindo monitoramento geológico constante para evitar deslizamentos de terra, especialmente durante os verões chuvosos característicos do clima tropical úmido predominante em toda a borda oriental paulista. 24. A planície sedimentar da Baixada Santista. A Baixada Santista é uma unidade geográfica distinta, caracterizada por uma extensa planície sedimentar situada ao pé da Serra do Mar. Essa região foi formada pelo acúmulo de areias e lamas trazidas pelos rios e pela dinâmica das marés ao longo de milhares de anos. Geograficamente, a área é marcada por um relevo extremamente baixo e plano, o que facilita o desenvolvimento de extensos manguezais e canais estuarinos. No entanto, essa mesma característica torna a região vulnerável ao aumento do nível do mar e às inundações causadas por ressacas oceânicas. 23. O arenito que sustenta o interior. O Chapadão de Bauru é uma vasta unidade geográfica no centro-oeste do estado paulista, sustentada pelas rochas do Grupo Bauru. Geologicamente, esta região é composta predominantemente por arenitos, que são rochas formadas pela compactação de areias de antigos desertos que existiram ali há milhões de anos. Essas rochas são porosas e permitem uma excelente infiltração da água da chuva, contribuindo para a alimentação de rios regionais. O relevo é caracterizado por planaltos suaves e colinas amplas, conhecidas como Mar de Morros, que favorecem a mecanização agrícola intensiva. 22. A transição abrupta da Serra da Bocaína. O Parque Nacional da Serra da Bocaína protege uma das transições geográficas mais dramáticas do território brasileiro, localizada no extremo leste paulista. O relevo sobe bruscamente do nível do mar até altitudes que superam 2.000 metros em uma distância horizontal muito curta. Essa geografia cria um gradiente climático e biológico impressionante, onde se pode observar a mudança da vegetação de restinga para a mata de encosta e, finalmente, para os campos de altitude. As rochas predominantes são granitos e gnaíces muito antigos, que formam picos escarpados e vales profundos onde se escondem cachoeiras monumentais. 21. O serpentear do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul apresenta um comportamento geográfico fascinante ao atravessar o vale que leva seu nome no estado paulista. Devido ao relevo plano do fundo do vale sedimentar, o rio desenvolve meandros extremamente sinuosos, que são curvas longas e suaves que mudam de posição ao longo do tempo geológico. Esse serpentear natural é uma resposta à baixa declividade do terreno, fazendo com que a água perca velocidade e deposite sedimentos nas margens. Em certas áreas, o rio chega a formar braços mortos, que são antigos canais que foram isolados durante a cheia. 20. A chuva orográfica do litoral norte. O litoral norte paulista, especialmente a região de Ubatuba, possui um dos maiores índices pluviométricos do Brasil, devido a um fenômeno geográfico chamado chuva orográfica. A proximidade da Serra do Mar com a linha da costa força as massas de ar úmidas vindas do oceano a subir abruptamente as encostas das montanhas. Ao subir, o ar esfria e a umidade condensa, resultando em chuvas frequentes e intensas
que alimentam a floresta densa. Essa configuração geográfica faz com que a região receba volumes de água muito superiores aos do interior do estado. As encostas íngremes e o solo saturado criam um cenário de constante transformação geológica, com quedas de barreiras e formação de novos leitos de rios, demonstrando o poder da interação entre o relevo e o clima marítimo local. 19. O labirinto de calcário das profundezas. A Caverna do Diabo, localizada no município de Eldorado, é um exemplo monumental da geologia de karst no território paulista. Formada em rochas de calcário metamórfico, a caverna foi esculpida ao longo de milênios pela ação química da água subterrânea que dissolve a rocha. Geograficamente, ela faz parte de um sistema complexo de galerias que se estendem por quilômetros sob a Serra do Tapagem. As formações internas, como as colunas e cortinas de pedra, resultam da deposição lenta de minerais dissolvidos na água que goteja do teto. A topografia interna é acidentada, com abismos e rios subterrâneos que ainda continuam o trabalho de escavação geológica. 18. A divisa líquida da fronteira norte. O Rio Grande desempenha um papel geográfico vital como o limite natural que separa o estado de São Paulo do estado de Minas Gerais, em grande parte da sua extensão norte. Este rio caudaloso faz parte da bacia do Rio Paraná e atravessa regiões de solos férteis e relevo suave. Ao longo de seu curso, foram construídas algumas das maiores usinas hidrelétricas do país, transformando o rio original em uma sucessão de lagos artificiais gigantescos. Esses reservatórios alteraram a geografia local, criando novas dinâmicas de transporte, lazer e microclimas regionais. 17. Geografia artificial do Braço Sul. O reservatório de Billings é um dos maiores corpos d'água artificiais da região metropolitana de São Paulo e representa uma intervenção geográfica massiva. Criado originalmente na década de 20 para gerar energia elétrica, o reservatório possui uma forma ramificada que se estende por diversos municípios, aproveitando a topografia de vales inundados. Geograficamente, a Billings é uma peça-chave no complexo sistema hídrico que reverte águas para o litoral através da serra, gerando eletricidade na usina de Henry Borden. Além da função energética, o reservatório atua como um regulador climático para o sul da metrópole e como uma reserva estratégica de água. 16. Sistema Cantareira e a geografia das represas. O Sistema Cantareira é uma obra de engenharia que tira proveito da geografia acidentada da Serra da Mantiqueira para abastecer milhões de pessoas. Composto por 6 represas interligadas por túneis e canais, o sistema utiliza o desnível natural do terreno para transportar água por gravidade de uma bacia hidrográfica para outra. Geograficamente, essa região atua como uma esponja natural, onde a vegetação preservada ajuda a manter o fluxo dos rios mesmo em períodos de estiagem. No entanto, a dependência desse relevo específico torna a metrópole vulnerável a variações climáticas severas. A bacia do rio Piracicaba, de onde provém grande parte do volume, é essencial para manter o equilíbrio hídrico entre a capital e as prósperas cidades paulistas. 15. Mar de Morros Paulista. A expressão Mar de Morros descreve perfeitamente a geografia de grande parte do Planalto Atlântico Paulista, especialmente em regiões como Jundiaí e Bragança Paulista. Geograficamente, esse relevo é caracterizado por colinas arredondadas e suaves que se estendem até o horizonte, lembrando o movimento das ondas do oceano. Essas formas são o resultado de milhões de anos de intemperismo químico sobre rochas cristalinas, como granitos e gneiss, em um clima tropical úmido. Esse cenário não apenas define a identidade visual do interior, mas também influencia a ocupação do solo e o traçado das rodovias que serpenteiam entre as elevações. 14. Os limites extremos do território. O estado de São Paulo possui pontos geográficos extremos que delimitam sua vasta extensão de quase 250 mil quilômetros quadrados. Ao norte, o limite é marcado pelo Rio Grande, na divisa com Minas Gerais, enquanto ao sul, o ponto final fica no município de Cananéia, próximo à Ilha do Cardoso. No extremo leste, a Serra da Bocaina toca o céu e o mar na divisa com o Rio de Janeiro, e ao oeste, as águas do Rio Paraná banham o Pontal do Paranapanema, na fronteira. Essa amplitude geográfica coloca o estado em contato com diferentes realidades climáticas e biomas, indo desde as florestas tropicais úmidas da costa até as áreas de transição para o cerrado no interior. 13. A bacia sedimentar da capital.
A cidade de São Paulo está assentada sobre uma bacia sedimentar rodeada por rochas cristalinas muito mais antigas. Geograficamente, essa bacia é uma depressão que foi preenchida ao longo de milhões de anos por camadas de areia, argila e cascalho trazidos pelos rios ancestrais. Essa geologia de solo mole e instável é o que permite a existência de grandes aquíferos subterrâneos, mas também apresenta desafios monumentais para a construção de arranha-céus e linhas de metrô. Enquanto as serras ao redor são feitas de granito rígido, o centro da metrópole repousa sobre sedimentos que guardam registros do clima e da fauna que habitavam a região antigamente. 12. A erosão severa do Rio do Peixe. A bacia do Rio do Peixe, localizada no centro-oeste paulista, enfrenta um dos desafios geográficos mais dramáticos do estado, conhecido como Vossorocas. Devido à composição arenosa do solo, derivado do arenito Bauru, a terra é extremamente suscetível à erosão causada pelas chuvas intensas. Geograficamente, quando a vegetação original é removida para pastagens, a água abre crateras gigantescas que avançam sobre o terreno, engolindo estradas e áreas produtivas. Esse fenômeno transforma a paisagem em algo que lembra cenários lunares em plena região tropical. O manejo adequado do solo e a recuperação das matas ciliares são essenciais para conter essa dinâmica geológica agressiva que ameaça a estabilidade dos ecossistemas locais e a viabilidade econômica das propriedades rurais situadas ao longo de todo o curso. 11. A ilha que não para de crescer. Ilha Comprida possui uma geografia dinâmica e fascinante que a diferencia de qualquer outra formação costeira do estado. Com mais de 70 quilômetros de praias contínuas, ela é tecnicamente uma barreira sedimentar que continua em processo de formação geológica ativa. Geograficamente, a ilha é moldada pelas correntes marítimas que depositam sedimentos em sua face norte e erodem a face sul, fazendo com que ela se mova e cresça lentamente ao longo dos séculos. Esse sistema estuarino lagunar é protegido pela Ilha do Cardoso e abriga manguezais vastos que são vitais para a reprodução marinha. Lembre-se de se inscrever e curtir para continuar aprendendo informações incríveis sobre cada estado do nosso belo país. 10. Divisor de águas da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira atua como um dos mais importantes divisores de águas do sudeste brasileiro, e sua geografia molda a hidrografia paulista. Composta por rochas metamórficas resistentes, essa cadeia de montanhas impede que as massas de ar frio avancem livremente para o interior, criando o clima de altitude característico. Geograficamente, as nascentes que brotam em suas encostas alimentam tanto a bacia do Rio Paraíba do Sul quanto a bacia do Rio Grande. Esse relevo acidentado e majestoso protege remanescentes valiosos da Mata Atlântica e de campos de altitude que abrigam espécies endêmicas. A altitude elevada da serra não apenas proporciona paisagens deslumbrantes, mas garante a segurança hídrica para milhões de habitantes, funcionando como uma torre de água natural essencial. 9. A fertilidade roxa de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é internacionalmente conhecida pela produtividade de sua terra, fruto de uma geografia geológica privilegiada. A região está situada sobre uma vasta camada de basalto resultante de antigos derrames vulcânicos que cobriram o interior paulista há mais de 100 milhões de anos. A decomposição dessa rocha mineral deu origem à famosa Terra Roxa, um solo extremamente fértil e rico em ferro. Geograficamente, o relevo plano e levemente ondulado da região facilita o uso de tecnologia agrícola de ponta, permitindo que a cidade se tornasse um centro do agronegócio. Além da riqueza superficial, a geologia local permite que a água das chuvas se infiltre profundamente, alimentando o aquífero Guarani e garantindo que o suprimento de água seja abundante. 8. A Rodovia das Águas do Interior. A hidrovia Tietê-Paraná é uma infraestrutura geográfica monumental que utiliza o curso natural dos rios para conectar o interior de São Paulo ao Mercado Comum do Sul. Com mais de 2.000 quilômetros de extensão navegável, essa rota aproveita a inclinação suave do Planalto Ocidental para o transporte de carga. Geograficamente, o desafio de vencer as quedas d'água naturais foi superado pela construção de eclusas gigantescas que funcionam como elevadores para as barcaças. Essa integração entre geografia e engenharia permite que produtos agrícolas cheguem aos portos de forma econômica. 7. Sentinela de Pedra da Metrópole. O Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade de São Paulo e uma referência geográfica icônica visível de quase todos os cantos da capital.
com 1.135 metros de altitude. Ele faz parte da Serra da Cantareira e é composto por rochas quartzíticas extremamente duras que resistiram à erosão por bilhões de anos. Geograficamente, o pico oferece uma visão de 360 graus da bacia sedimentar de São Paulo, permitindo observar a transição entre a urbanização densa e as áreas verdes preservadas. Historicamente, sua localização estratégica serviu como guia para os antigos exploradores. Hoje, o pico atua como um importante centro de transmissão de sinais de comunicação, aproveitando sua elevação natural. 6. Ecossistema único da Restinga. A Restinga de Bertioga é um dos exemplos mais preservados desse ecossistema geográfico na costa brasileira. Situada entre a praia e a encosta da Serra do Mar, a Restinga é formada por solos arenosos e pobres em nutrientes, resultantes do recuo do mar em épocas passadas. Geograficamente, essa planície costeira apresenta uma vegetação que varia de arbustos baixos perto da orla até florestas densas mais próximas das montanhas. O solo permeável permite a formação de canais de águas escuras e ricas em ácidos orgânicos que criam um cenário de espelhos d'água entre as árvores. Este ambiente atua como um filtro natural para as águas que descem da serra, protegendo a qualidade do mar e oferecendo abrigo essencial marinho. 5. A represa que molda o sudoeste. A represa de Itupararanga, localizada em Ibiúna, é um marco geográfico fundamental para o abastecimento da região de Sorocaba. Criada no início do século XX, no leito do rio Sorocaba, a represa aproveita a topografia de vales encaixados do Planalto Atlântico para armazenar bilhões de litros de água. Geograficamente, o reservatório possui um formato irregular com inúmeros braços que penetram entre as colinas, criando uma vasta área de influência climática local. A água armazenada é utilizada para a geração de energia hidrelétrica e consumo humano, sendo vital para o suporte das atividades industriais e agrícolas do sudoeste paulista. A preservação da mata ciliar ao redor do espelho d'água é uma prioridade geográfica para evitar o assoreamento do sistema hídrico. 4. Histórico Caminho do Mar. A Estrada Velha de Santos, ou Caminho do Mar, é uma obra que desafia a geografia íngreme da Serra do Mar. Antes das modernas rodovias, este era o principal elo entre o Planalto e o litoral, vencendo um desnível de quase 800 metros em poucos quilômetros. Geograficamente, o caminho serpenteia por encostas de rochas cristalinas, onde a umidade é constante e as encostas são cobertas por uma mata atlântica impenetrável. A construção da estrada exigiu soluções de engenharia que respeitassem as curvas naturais do relevo para evitar deslizamentos e garantir a segurança do tráfego. Hoje, a área é um parque preservado que permite observar a geologia da serra de perto, com seus monumentos históricos integrados à paisagem de montanha. 3. A Bacia Árida do Noroeste Paulista. A região noroeste de São Paulo, abrangendo as bacias dos rios Turvo e Grande, apresenta características geográficas que a tornam a área mais quente e seca do estado. Geograficamente, essa região está distante da influência direta da umidade marítima, devido à barreira das serras orientais, resultando em um clima com estações bem definidas e baixa pluviosidade anual. O relevo é predominantemente plano, com solos que alternam entre arenosos e argilosos, exigindo técnicas avançadas de irrigação para a produção de cana-de-açúcar e frutas cítricas. Durante o inverno, a baixa umidade do ar e as altas temperaturas criam um cenário de cerrado que contrasta fortemente com o verde úmido do litoral. Essa geografia de transição é essencial. 2. A influência da altitude no clima. A geografia de altitudes variadas em São Paulo cria um mosaico climático, onde cidades situadas em latitudes próximas apresentam temperaturas drasticamente diferentes, enquanto Santos, ao nível do mar, desfruta de um calor tropical constante. São Paulo, a 800 metros de altitude, possui temperaturas médias muito mais baixas e neblinas frequentes. Subindo ainda mais para cidades como Apiaí ou Cunha, o clima torna-se temperado, com invernos que podem registrar temperaturas próximas de 0 grau. Geograficamente, esse gradiente de altitude é determinado pelo soerguimento do Planalto Atlântico, que funciona como um regulador térmico natural para o estado. Essa variação influencia desde o tipo de vegetação nativa até as escolhas agrícolas e o potencial turístico de cada região montanhosa paulista.
1. A Grande Falha do Rift Continental. No coração do estado de São Paulo reside uma das estruturas geológicas mais impressionantes do continente, o Rift Continental do sudeste do Brasil. Geograficamente, este é um sistema de falhas tectônicas que começou a se abrir há milhões de anos, tentando dividir o continente sul-americano em dois. Embora o processo tenha parado, ele deixou como herança os grabens de Taubaté e São Paulo, que são as depressões onde se desenvolveram as maiores manchas urbanas do estado. Essa geografia de falhamentos controla o curso dos rios e a ocorrência de pequenos sismos que ocasionalmente são sentidos. Entender essa fenda invisível é fundamental para compreender a formação de todo o relevo do Sudeste, pois ela ditou onde as montanhas subiriam. Depois de aprender esses 50 fatos geográficos incríveis sobre São Paulo, conte-nos qual você mais gostou ou qual te surpreendeu. Deixe seus comentários e vamos ver quantos de nós escolhemos o mesmo fato. Se você acha que esquecemos algum ou quer adicionar algo, adoraríamos saber sua opinião. Seus comentários nos ajudam a tornar cada vídeo ainda melhor. E falando em vídeos, aqui está mais um na tela para você continuar explorando a geografia do nosso belo país. Mas antes de ir, não se esqueça de se inscrever e curtir para que possamos continuar aprendendo juntos. Até o próximo vídeo!